Vamos começar, então, boa noite a todos, né? É, que bom ver tanta gente aí, a hora que vocês abriram a câmera. Muito bom poder, numa sexta-noite, a gente poder falar de um assunto que é tão importante, tão relevante na nossa prática clínica. A Juliana aí trouxe tantos conceitos e relacionadas a essa classificação, a gente precisa entender que independente da classificação que a criança receba, seja do nível 1, pensando lá em GMFCS, né, naqueles 5 níveis que a Ju mostrou. Então, mesmo que a criança seja do nível 1 ou do nível 5, a gente tem que lembrar que essa criança vai nascer pequena, que essa criança vai ir envelhecendo, que essa criança vai ir se desenvolvendo, e a gente tem que parar um pouco para pensar em como essa criança vai se desenvolver, em como essa criança vai crescer e se desenvolver. Então, essa minha fala, ela tem a ver com essas questões, com as F-Words, né, também do grupo do Canadá, também do grupo do Rosenthal, a apresentação praticamente montada com os estudos, né, com as publicações desse grupo, que justamente são um grupo que implementaram, que trouxeram as F-Words, então, para o nosso universo, e como uma forma, justamente, da gente pensar sobre como e por que trabalhar com essas crianças com paralisia cerebral. Então, traduzido para o português, a gente tem as minhas palavras favoritas, né, para o desenvolvimento infantil, só que não tem como eu começar a falar dessas palavras sem eu falar um pouquinho sobre a CIF. Por quê? Porque foi justamente em 2011, quando a Organização das Nações Unidas reformulou a estrutura da CIF, pensando num modelo biopsicossocial, que o Rosenbaum e o grupo dele, então, publicaram um estudo aonde a gente tinha, então, essas questões das F-words, essas questões das palavras favoritas. E por que tem essa relação com as palavras favoritas e da CIF? Porque quando a CIF traz um modelo biopsicossocial, ela traz também o entendimento que nenhuma parte do corpo, que nenhuma estrutura, atividade, participação, fator pessoal, ambiental é mais importante um que o outro. Ou seja, quando a gente olhar para essa criança, olhar para esse indivíduo, a gente precisa olhar para todos esses aspectos, né? Então, por isso que tem essa relação tão importante com a CIF, tá bom? E quais são essas F-words, então, que o Rosenbaum e o grupo trouxeram? Então, as palavras são fitness, function, friends, family, fun, e a gente tem uma última palavra, que é o filter. Aqui já está traduzido na minha apresentação para vocês. Então, a gente tem que entender que essas palavras, hoje, elas já foram traduzidas para mais de 20 países, para mais de 20 idiomas. O Brasil é o único país que, além da tradução das palavras, também fez um vídeo, né, para tentar facilitar o entendimento, né, e tentar facilitar também com que a gente realmente use essas palavras no nosso dia a dia, quando a gente pensa na criança com paralisia cerebral. Então, no Brasil, essas palavras com F, elas foram transformadas em funcionalidade, família, saúde, amigos, diversão e futuro. Queria só fazer um paralelo rapidinho aqui, que, como vocês notaram, nem todas as palavras são com F, né, como no inglês, e esse, justamente, agora no artigo que o grupo do Rosenbaum publicou agora em janeiro, é justamente um dos desafios para algumas línguas, que parece que perde a consonância do que está se propondo, porque porque as palavras acabam ficando muito diferentes de um país para outro. Depois a gente vai pensar e vou mostrar para vocês quais são as propostas do grupo para que isso não seja uma barreira. Então, assim ficou a tradução para o nosso país e como que essa tradução ficou encaixada dentro desse modelo biopsicossocial da CIF.
Então, o fitness, né, transformado em saúde, ele ficou na parte da estrutura e função do corpo. Por quê? Porque quando a gente fala em estrutura e função do corpo, a gente pensa justamente no sistema fisiológico, justamente em todos os sistemas, na parte psicológica desse indivíduo, e que todo indivíduo precisa estar em forma. E que isto, às vezes, existe uma barreira para a criança com deficiência se manter em forma. E que isso deve ser, então, incluído na rotina dessa criança, ela estar com a saúde em dia, como se mantendo em forma. Quanto à parte das atividades, então, o que foi incluído aqui? A parte da função, a gente tinha function lá no inglês, e as atividades nesse modelo biopsicossocial, eles diz respeito a todas as tarefas que esse indivíduo vai conseguir realizar. Então, que tarefas essa criança com paralisia cerebral vai conseguir ou não realizar dentro do seu dia a dia? Será que essa criança vai precisar de alguma adaptação, de algum dispositivo, ou o quanto essa criança precisa de ajuda? Isso é uma questão importante. A Ju antes estava falando de classificação, mas essa parte da função é importante também para quando a gente está avaliando, no sentido de que no dia 1, o meu paciente está com a função desta forma, ele está fazendo esta atividade, com tanto de auxílio, levando tanto tempo, posicionado desta forma, e depois que a gente realiza a nossa intervenção, a gente tem uma forma de medir, então, fazendo a mesma atividade de novo e entendendo como que essa função talvez tenha melhorado dentro de todo esse ambiente. Quanto à participação, o que a gente tem? A gente tem os amigos, então a gente tinha os friends lá nas F-Words. E por quê? Porque socialmente é muito importante ter amigos, né? A gente sabe, a gente viveu um ano aí tão conturbado de 2020, com essa questão da pandemia, de distanciamento, e muitos de nós sentiram o quanto psicologicamente a gente foi afetado por estar distante dos nossos amigos fisicamente e o quanto isso impacta. Para nós, indivíduos, para os seres humanos, isso é uma coisa muito importante. A CIF, ela é feita para os seres, né, independente de ser adulto e de ser criança. Então, é muito importante socialmente e psicologicamente que essa criança tenha amigos para se desenvolver, para crescer e também para aprender. Os fatores ambientais, eu vou falar neles daqui a pouquinho, e eu vou pular aqui para diversão, já volto para os fatores ambientais. Por quê? Quando a gente fala em fatores pessoais e participação, então a gente tem os amigos e a diversão, porque infância precisa ser divertida, a criança precisa ser criança, precisa poder brincar, precisa poder ter momentos de diversão, sem ser especificamente um momento terapêutico ou um momento. Claro que a nossa terapia precisa ser muito divertida para essas crianças, mas além deste momento, como mais a diversão acontece na vida dessa criança. E isso está tão ligado com a participação, por quê? Porque se essa criança consegue participar de outras atividades, se essa criança tem amigos, então isso está completamente ligado. E lembrar que os fatores pessoais, eles também vão estar ligados às experiências que essa criança, então, já pode ter vivido na vida. E para fechar, então, a gente tem os fatores ambientais e as F-Words trazem aqui a família. Por que trazem a família aqui? Porque justamente nesse artigo de 2011, reforçado em outros artigos do mesmo grupo, eles vêm falando muito em quê? Em prática centrada na família. Então, quando a gente pensa em fatores ambientais, a gente pensa em fatores que podem ser barreiras ou em fatores que podem impulsionar, que podem facilitar, sejam fatores sociais, atitudinais, que vão facilitar com que a criança, com que o indivíduo consiga ter saúde, função, diversão, participação. Então, assim, isso são os fatores ambientais. E esse grupo colocou a família aí, por quê? Porque a família é quem melhor conhece essa criança. A família é quem mais sabe, quem melhor entende quais são as necessidades, as dificuldades, os objetivos, né? Então, assim, eles trazem
Uma fala no sentido de vamos ouvir, respeitar, conversar, sentar junto e discutir, então, centrando na família essa terapia e esse desenrolar aí dos tratamentos com essa criança com paralisia cerebral. E, por último, o futuro. No que o futuro vem aí, né? O que o futuro quer dizer dentro das F-Words? Que se essa criança conseguir, então, ter uma vida onde ela tenha saúde, função, participação, fatores pessoais divertidos, né? Que façam ela se desenvolver, crescer e se desenvolver adequadamente, certamente essa criança vai ter um futuro positivo, um futuro com ganhos. Então, existe até uma frase no próprio site da Clean Child que diz assim, ó, não se preocupe com o meu futuro, me ajude a fazer hoje, né? E eu vou ver o que eu faço amanhã. Então, a gente precisa pensar no hoje dessa criança e vendo o que futuramente ela vai conseguir fazer, mas a gente precisa prioritariamente oferecer isso daqui para elas. Eu falei para vocês que o Rosenbaum e o grupo deles trouxeram agora em janeiro desse ano alguns desafios, né, na implementação dessas palavras. Por quê? Porque por mais que essas palavras tenham sido implementadas lá junto com a CIF desde 2011, vem sendo faladas, por que é tão difícil trazer essas palavras para a realidade? Então, assim, se traduziu as palavras, aqui no Brasil se fez o vídeo que eu comentei com vocês. Por que é tão difícil essas palavras entrarem na vida das crianças, dos terapeutas e das famílias? Porque em muitos países, isso não é só aqui no Brasil, mas em muitos países eles fazem o quê? Um modelo biomédico, um modelo onde a gente precisa consertar a criança, né? Onde a gente precisa simplesmente fazer isso. Conserta que vai dar certo, né? Vamos consertar o que está errado aqui, vamos, né? E não é exatamente dessa forma. A gente precisa dar possibilidades para as crianças, a gente precisa dar experiência, a gente precisa dar chance para essa criança poder experimentar e fazer do seu jeito. Não quer dizer que do jeito dela ela não possa fazer, ou talvez porque ela precise de alguma ajuda, ela não possa fazer. Não, ela vai fazer, ela precisa dessa experiência, né? E percebam o quanto isso está relacionado com o que eu acabei de falar da CIF. E um outro desafio apontado por esse grupo foi justamente a dificuldade nos diferentes países de recursos financeiros para se implementar. A Sheila depois vai falar de muitos dispositivos, a Ju também vai falar dessa questão de marcha, e a gente sabe que para as crianças com paralisia cerebral, independente do nível, e infelizmente, quanto mais grave for essa criança, quanto mais próximo do nível 5 essa criança estiver, a Juliana falou, a Ju falou assim, quando uma criança chega com uma cadeira super adaptada, com apoio de cabeça, com a lateral do tronco, isso custa dinheiro para as famílias e para o sistema. E é um desafio implementar essas palavras em muitos países, por quê? Porque é caro também fazer isso. Então, um estudo que foi do fim do ano passado traz, inclusive, falas de diferentes fisioterapeutas de diferentes partes do mundo falando o quê? O fisioterapeuta indiano e o brasileiro apontando principalmente as questões sociais como um empecilho para utilizar as F-words, então, as questões de situações de crianças de baixa e de média renda, situações relacionadas, então, à falta de assistência, à falta de educação, e lá o fisioterapeuta do Reino Unido ainda lembrando dessas questões desse modelo biomédico. Então, realmente, assim, independente de onde está o fisioterapeuta, eles sentem quase que as mesmas barreiras, né? Então, a Juliana estava falando também dessa coisa da classificação e de ser uma coisa que todos possamos usar a mesma classificação. Então, existe um grupo de palavras e todo mundo sente uma dificuldade em usar elas quase que pelos mesmos aspectos. Opa, desculpa. O que dá para fazer, então, se todo mundo está sentindo isso, né? Quase que como a gente querendo andar para frente, vindo uma maré forte na nossa direção e a gente tem que ser forte, tem que ultrapassar essa barreira. Então, justamente nesse artigo agora do início do ano, o grupo ele trouxe algumas questões
E relembrou, inclusive, e recomendou que na prática a gente use uma série de formulários que existem no próprio site, né? Tá ali o link para vocês, mas se vocês colocarem no Google Ken Child, vai aparecer. E aí é só a gente procurar lá as F-Words, e tem muito material legal lá a respeito. Mas me desconcentrei aqui porque vi o tempo. Mas o que na prática a gente pode fazer, já que todo mundo está sentindo a mesma dificuldade? Então, ele sugere uma série de a utilização de uma série de documentos que podem ser utilizados tanto na terapia, quanto para casa, quanto para a escola, e que podem funcionar muito bem para quê? Para as pessoas que estão na volta conhecerem quem é essa criança, conhecerem quais são os dispositivos que essa criança precisa, o quanto essa criança precisa de auxílio ou não, e as questões que essa criança gosta. Baseado em quê? Justamente nessas palavras, justamente nessas F-words. Então, eu vou mostrar um pouquinho para vocês do que são esses documentos. Então, aqui está o documento em inglês. Lá no site vocês vão ver que eles têm uma versão completa, né? Uma versão com os espaços completos, mas eles também fornecem um PDF com os espaços para completar. E aqui eu fiz uma tradução ali na hora só para a gente entender. Então, essa seria uma carta para orientação escolar, onde o pai escreve para a escola, tanto para os professores quanto para os colegas, dizendo assim: olha, eu sou o pai, né, do Joãozinho, da Mariazinha, eu sou a mãe da Ana Clara, né, e a Ana Clara tem um diagnóstico tal. Antes de vocês pensarem o que é esse diagnóstico, deixa eu contar um pouquinho sobre uma coisa. Aí, nessa parte, está ali escrito, né? Teve uma publicação que chama As Palavras com F em Deficiência Infantil. Juro que é assim que devemos pensar. Essa é a publicação de 2011 do Rosenbaum, que traz as F-words, e aí ele fala, deixa eu contar um pouquinho, através dessas F-words, através dessas palavras, quem é o meu filho. Olha os documentos a seguir. E é muito legal, porque esse documento ainda traz sugestões de como fazer isso com a turma. Então, assim, se vocês apresentar, se o pai ou a mãe apresentar isso daqui na escola, de como o professor pode fazer uma prática junto com os outros alunos para entender quem é essa criança. E aí, olha que legal o que eles têm lá. Então, esse daqui é um modelo completinho, eles têm também o modelo em branco. Aí o modelo vem, então, com a fotinho da criança, com o nome, né? Então, essa é a ficha do ALF, e as palavras aqui do ALF, né? Relacionadas à função, à família, ao fitness, a function, a friends e a future. Então, assim, quem é o ALF, né? E aí ele diz assim, ó, por favor, considere todas essas coisas quando a gente for fazer uma coisa juntos, né? Então, assim, vem uma cartinha dizendo, olha, o meu filho é esse, ele tem esse diagnóstico. Mas olha aqui quem é ele, antes de tu começar a pensar, ai, né, ele tem paralisia cerebral. O meu filho, ele consegue fazer muitas coisas, né? Talvez ele precise de um pouco de ajuda quando ele pensa em função. Na família tem assim, né? Somos as pessoas que melhor sabem, que melhor conhecem ele. Nos perguntem e nos respeitem, né? Quanto ao fitness, todo mundo precisa ficar em forma, não é diferente para ele. Ajude ele a fazer as suas tarefas. Todo mundo precisa se divertir. Eu acho muito bonitinha essa frase, no sentido que como fazer essa criança se divertir? Até onde meu barco for, né? Leva meu barco, que essa criança está indo para diversão. Quanto aos friends, então, eu quero conhecer, eu quero me divertir, eu quero aprender e crescer junto com os meus amigos. Porque o futuro é agora, né? Então, talvez amanhã essa criança não consiga fazer alguma coisa, mas hoje talvez essa criança faça. Então, esse é um dos anexos. E aí, essa daqui é uma das colagens, né? Que tem também uma disposição lá no site, para que colhe-se as fotos dessa criança, desse indivíduo,
fazendo alguma tarefa, apresentando a sua família, mostrando como que fica em forma, o que essa criança faz para se divertir, quem são os amigos e o que essa criança quer para o futuro. Então, é uma colagem também para apresentar, eu acho que isso também auxilia no fato da gente desmistificar quem é essa criança com paralisia cerebral, né? Eu acho que isso é muito interessante. Essa daqui é o perfil de uma outra criança, que também tem lá no site, e aqui, olha que legal, ele vem mostrando, ó, o que de função, o que é mais fácil para ele. E ele coloca, eu tenho uma dificuldade para falar, eu uso uma comunicação não verbal, né? E eu preciso de uma mão a mais para fazer algumas atividades, mas eu posso fazer se você me der essa oportunidade. Ele fala da família e fala o quanto a família é importante, conhece ele. Ele fala o que ele faz para ficar em forma, então as atividades da fisioterapia e outras atividades, o que ele faz para se divertir, né? O que os amigos representam na vida dele e o que ele espera para o futuro. Então, esse é o perfil da criança. Quem é essa criança? De novo aqui, então, de forma descritiva. E esse daqui eu acho que é um dos mais interessantes que a gente pode estar usando, tanto para as nossas terapias, quanto para o momento escolar, aonde a gente faz o quê? A gente faz uma lista de objetivos e a gente pergunta qual é o objetivo e por que essa criança quer chegar nesse objetivo, por que essa família quer chegar nesse objetivo, pensando em terapia centrada na família. E, de novo, relacionada a todas as F-words. Então, ali, né, essa criança quer o objetivo jogar futebol, né, com o seu andador, porque assim ele pode participar das atividades da escola relacionadas ao futebol. Ele quer que encontrem uma maneira de viajar de uma forma mais fácil, porque a família adora viajar, então, assim, que essas questões de viagem possam se tornar mais fáceis. Relacionadas, então, a se manter em forma, ele quer melhorar o equilíbrio, porque para ele se manter melhor em cima do cavalo. Essa criança quer ter mais oportunidades de brincar com jogos, com o seu iPhone, porque todo mundo gosta de brincar com videogame. Quanto aos amigos, ele quer ter mais tempo com os seus amigos, né? Ele quer que tenha mais atividades recreativas com os outros colegas. Por quê? Porque é assim que ele faz novas amizades. E quanto ao futuro, ele quer melhorar as habilidades, então, para falar com o seu... esqueci o nome agora desse dispositivo, eu acho que está ali anotado. Com o seu Dynabox, né, que é um dos dispositivos, então, para essas crianças poderem se comunicar. Então, uma série de objetivos com um porquê, né? Não é simplesmente traçar um objetivo e a gente não saber o porquê, né? Uma meta com um porquê, de uma forma muito clara. Então, só para vocês verem aqui rapidinho a tradução do que eu acabei de mostrar, é uma coisa que na prática dá para fazer, não custa caro, a gente pode fazer em preto e branco, pode ser uma atividade de terapia, ou a gente pode estimular a nossa família a fazer, né? Qualquer uma delas, essa é aquela também que considera as coisas quando a gente for fazer juntos. Aqui é do perfil e aqui a dos objetivos. E é isso, pessoal, que eu queria contar para vocês sobre as F-Words, deixar o convite para a gente utilizar elas no nosso dia a dia, implementar elas na nossa rotina terapêutica e fazer a vida dessas crianças realmente completa nesse modelo, que elas realmente possam ter mais participação. É isso.